Boa tarde, turma 100. Tudo de bom com vocês? Nós vamos ter aula no sábado, amanhã. E eu vou enviar essa aula hoje, gravada, para vocês já assistirem amanhã, ok? Então, nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais. Nós já vimos conjunto dos números naturais, que vai de 0 a 9 até infinito. Vimos o conjunto dos números inteiros, que são todos negativos mais os positivos. Vimos o conjunto dos racionais, que é a divisão de A sobre B, onde A e B pertencem a Z, e o B tem que ser diferente de 0. Vimos o conjunto dos números irracionais, tá? E nós não vamos nos aprofundar em conjunto dos números irracionais, porque não cai no Enem. O importante aqui mesmo, entre os naturais, os inteiros e principalmente o conjunto dos números reais. Então, o que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais, na realidade, ele é formado pelo conjunto dos naturais, pelo conjunto dos números inteiros, pelos números racionais e pelo conjunto dos números irracionais. Ou seja, cada conjunto deste é um subconjunto do conjunto dos reais. E nós vimos, quando se relaciona conjunto com conjunto, nós usamos o contido, não contido, contém e não contém. Quando se relaciona elementos com conjunto, se usa a pertinência, que são os elementos pertence e não pertence. Conjunto dos números reais, ele é formado pelo conjunto dos naturais, união com o conjunto dos inteiros, união com o conjunto dos racionais, união com o conjunto dos irracionais. Ou seja, como conjuntos naturais, o conjunto dos inteiros faz parte do conjunto dos irracionais, nós temos o conjunto dos reais igual ao conjunto dos racionais, formado pela letra Q, e o conjunto dos irracionais, formado pela letra I, ok? Então, o conjunto dos reais, normalmente, se representa através de reta, que nós vamos ver logo em seguida. Então, R, números reais, N, conjuntos naturais, aqui nós temos o U de união, Z, conjunto dos números inteiros, Q, conjunto dos números racionais, e I, conjunto dos números irracionais. Usando o diagrama de Venn, nós temos essa circunferência toda aqui, é o conjunto dos reais, e está contido no conjunto dos reais o conjunto dos naturais, que por sua vez está contido no conjunto dos inteiros, que por sua vez está contido no conjunto Q. E o conjunto irracional fica fora dos naturais, dos inteiros e dos racionais, mas ele faz parte do conjunto dos reais. Então, esses 4 conjuntos servem como subconjunto do conjunto dos reais. Então, aqui nós temos o diagrama para representar o conjunto dos reais. Não esqueçam que o conjunto dos reais é formado pelo conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais, tá ok? Através do diagrama. Ao observar a figura acima, podemos concluir que o conjunto dos números reais engloba 4 conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E qual a diferença do conjunto dos racionais para os irracionais? É que o conjunto dos racionais pode ser formado através de fração, que fazendo a divisão pode dar um número decimal finito ou infinito. O infinito pode ser periódico e o irracional é não periódico. Tá ok? O que é periódico? Quando se repete várias decimais numa determinada sequência. Ou seja,
Ao reunirmos o conjunto dos números racionais Q e o conjunto dos números irracionais I, obtemos o conjunto dos números reais, indicado pela letra R. Dessa maneira, temos que todo número natural, inteiro, racional e irracional é um número real. Tá ok? Deu para entender? Dê uma lida nessa teoria, porque é muito importante. Alguns subconjuntos de R são conjuntos de números reais não nulo. Então, aparece o R aqui asterisco. Então, significa que o conjunto dos reais, sem o zero, é um subconjunto do próprio conjunto dos reais. Temos também o conjunto dos números reais não negativo, ou seja, queremos só os positivos. Conjunto dos números positivos sem o zero, fica R asterisco, mais. Então, R asterisco mais significa que a gente quer só os números positivos, tá ok? Aliás, o R menos, aqui está R mais, mas no caso não é R mais, porque R mais está lá em cima. Não, mas aqui eu quero R mais sem o zero, então fica R sem o zero. Se eu quiser o R menos, ou seja, o conjunto dos reais, só com os conjuntos negativos. Os positivos não fazem parte. Conjunto dos números reais negativo, sem o zero, fica R asterisco, menos. Então, cada sinal que aparece junto do R, os outros que não têm aquele sinal são repelidos daquele conjunto. É possível associar a cada número real um ponto da reta numérica e a cada ponto da reta numérica associar um número real. A reta numérica que representa os números reais é denominado de reta real. O que quer dizer isso? Que o conjunto dos números reais, eles são representados através de reta. Mas por que, professor, que é através de reta? Porque o conjunto dos reais, vou dar um exemplo. Entre 0 e 1, nós temos meio, não tem? Tem. Entre 0 e meio, eu tenho 1/4. Entre 0 e 1/4, eu tenho 1/8. Entre 0 e 1/8, eu tenho 1/16. E assim sucessivamente. Ou seja, os números se tornam tão pequenos que vão formar exatamente uma reta que nós vamos ver aqui na sequência. Observe o conjunto de reta e alguns números reais indicados. Então, eu tenho aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Observe que entre menos 3 e menos 2, eu tenho menos 5 mais raiz de 5. Mas como assim, professor? Quanto é raiz quadrada de 5? Aproximadamente 2,31 quebradinho. Se você subtrair de 3, vai dar 2, alguma coisa, que é maior do que menos 3 e menos 2. Aqui eu tenho menos 5. Menos 5 está entre menos 1 e menos 2, ou seja, a metade. Eu poderia ter menos 1,4, estaria à esquerda. Menos 1,3 à esquerda, até juntar. Você vai colocando esses números tão pequenos que vai formar uma reta. Professor, eu não entendi, foi bulufa. Vamos para outro exemplo. Entre 0 e 1, eu tenho 0,8. Tá ok? Entre 0 e 1, eu tenho 0,8 décimo. Entre 0,8 e 0,1, eu tenho 0,9. Entre 0,9 e 1, eu tenho 0,95. Então, eu vou representar esses números tão pequenos que vai formar uma reta. Então, o conjunto dos reais o conjunto dos reais conjunto dos elementos dos reais vai formar reta. Você nunca trabalha com, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 dentro do conjunto dos reais. Você vai representar os números através de reta. Não esqueçam disso aí. E nós vamos fazer exercício a respeito do conjunto de números reais, mas através de reta. Vamos ver um exemplo aqui, Calcula a medida da diagonal de cada retângulo e classifique o valor obtido em racional ou irracional. Nós vimos a definição do valor racional e irracional.
O racional é aquele valor que pode ser dividido um pelo outro. E vai ter número decimal que pode ser finito ou infinito. O infinito não pode ter repeteco das casas decimais. Aliás, o racional vai ter repeteco das casas decimais. O irracional não vai ter repeteco, que eles chamam de periódico ou não periódico. O irracional é infinito, mas não tem, como é que falou a palavra? Não tem repetição de casas decimais. Já no racional, tem números repetidos na parte decimal. Essa é a diferença entre um e outro. Que ele diz periódico ou não periódico. Periódico é quando repete, não periódico é quando não repete. Por exemplo, π é igual a 3,14,15,16,17 até 5.000.